Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com a Inglaterra. Hoje um dia muito especial, onde vamos tratar um tema que eu tenho certeza que vai somar aí para o seu conhecimento, que é o planejamento financeiro. E você tem planejamento financeiro? Como estão as suas finanças? Né? Para isso nós recebemos hoje uma convidada muito especial aqui, que é a Aline Pitel. Ela é economista e planejadora financeira e também atua como consultora de investimentos. Aline, bom dia. Bom dia, obrigada Rodrigo, muito obrigada pelo convite, muito feliz aqui em participar com vocês. Que legal, nós que agradecemos, né, e quero que você se sinta à vontade aí para poder trazer esse conhecimento para nós e para o pessoal que está nos assistindo sobre o planejamento financeiro, que para alguns é tranquilo, mas para outras pessoas é uma coisa difícil de se fazer, de se lidar no dia a dia, né? Mas assim, vamos começar esse bate-papo, você falando um pouquinho de como que você iniciou tudo isso, o que te despertou para essa área, né? Na verdade aí, que surgiu, que te deu esse interesse de você dar início para controlar tudo isso na sua vida, né? Nas finanças, na verdade, né? Olha, começa desde a minha formação acadêmica, né? Quando logo em 99, quem é aqui da casa dos 40 anos vai se lembrar do saudoso R$1 para o dólar, um por um, né? Um por um. E aí em 99 a gente teve ali a abertura do câmbio flutuante, que houve a desvalorização do real. Sim. Essa época eu estava esperando buscando ali a profissão que eu ia escolher. Certo. E queria entender o porquê que o câmbio, né, o dólar, impactava tanto a vida das famílias. Naquela época a internet não era, né, que nem a gente tem hoje no celular, a informação não via tanto na ponta. E aí queria entender os indicadores econômicos, inflação, Selic, busquei a ida ali pela economia. E aí no mercado, entrei após a formação no mercado financeiro. Uhum. E trabalhando, né, trabalhei já em algumas outras instituições financeiras, são 15 anos aí no atendimento, a gente vai vendo as famílias, né, as pessoas tanto querendo se organizar ou porque aconteceu também alguma eventualidade no dia a dia delas. Então, no nosso dia a dia, ajudando essas famílias a montarem ali um planejamento financeiro, acho que fez com que eu fosse me especializar. E aí a gente entende que o planejamento financeiro vai muito além só do que guardar dinheiro. Né? A gente tem que ter algumas preocupações, tanto de realmente poupar, montar as reservas, mas também cuidar do regime de casamento que a gente vai construir, que vai definir, até quando nas escolhas, por exemplo, na aquisição de imóveis, né? Se eu quero fazer uma doação, por exemplo, a sucessão patrimonial, então entra uma série de fatores que englobam aí o planejamento financeiro, e a gente viu que cada vez mais a importância das pessoas buscarem informação sobre isso para estar bem amparado e tomar as melhores decisões ao longo da sua vida. Aline, é importante esse despertamento nas pessoas, né, de cuidar dessa área da vida, porque senão vira um descontrole total. E fica complicado, né? Mas assim, tudo na vida são processos, né? E dentro do planejamento financeiro, acredito que o pessoal que está nos ouvindo também precisa entender ou quer entender como é que funciona tudo isso, né? Por onde eu começo, né? Quais são as dicas que seriam importantes para o pessoal saber? Eu quero fazer meu planejamento financeiro, mas o que eu faço primeiro? Qual que é o segundo, terceiro passo? Como é que, né, eu consigo começar a controlar tudo isso, né? Arroz com feijão bem básico. Né? A gente fala assim, o primeiro passo é a gente ter ciência das nossas receitas e das nossas despesas. Então, do que eu tenho de entrada de recurso e o que eu tenho de pagamentos, de despesas a ser feito. Talvez quem é uma pessoa CLT, que tenha lá um salário uma vez por mês, é até mais fácil de controlar essas entradas, né? E mapear ali as despesas, né? O que tem que tomar cuidado é a conta fechar no azul no final do mês. É verdade. Mas a gente também vê um desafio muito grande de pessoas que são profissionais liberais ou autônomos, que têm entradas recorrentes, e aí a pessoa perde o controle porque tem dinheiro entrando todo dia, tem dinheiro saindo. Então, assim, a chave
inicial, é o básico bem feito, arroz com feijão ali, é colocar dentro de um orçamento mensal, né, e colocar as despesas, mapear essas despesas, as saídas e também as suas entradas, e entender se está fechando se a conta está batendo. Se a conta está batendo. Esse é o primeiro passo. Certo. E aí montar, né, também um planejamento, um orçamento em relação os seus sonhos, né? Eu falo que você poder montar os seus objetivos de curto, médio, longo prazo para a gente poder realizar. Senão, eu brinco, né? A vida não pode ser só pagar boletos. Não é verdade? A gente tem que saber realizar os sonhos. Realmente. Então, o primeiro passo inicia ali por saber quais são as suas entradas, saber quais são as suas despesas, deixar isso mapeado, botar isso num caderno, ou numa planilha, ou num aplicativo para poder ser visual. Confiar na mente não dá, né? Não tem como, tem que anotar, né? Tem que anotar. E realmente é uma grande verdade tudo isso, porque na vida de algumas pessoas a gente observa, né? As pessoas que têm mais um certo cuidado com essa área da vida, né? E outras que não têm muito, né? Que estão meio perdidas e tal. Assim, então, esse primeiro passo de você ter as entradas, as saídas, né? Tudo dentro de um certo controle é extremamente importante, né? Uma outra pergunta que é interessante, que sempre nos fazem também, a respeito desse tema, é como transformar esse desejo em algo concreto e realmente alcançável, né? Como que... Poxa, eu tô, assim... Às vezes as pessoas falam, puxa, mas eu estou completamente descontrolado, como é que eu vou pôr ordem nisso tudo hoje, né, para que eu tenha uma vida mais sadia financeiramente, né? Qual que é esse desejo? Existe um método bem conhecido no mercado do planejamento financeiro, que é o 50-30-20. Certo. Né? Então, assim, eu consegui mapear todas as minhas entradas, todas as minhas saídas, eu preciso montar meu orçamento mensal. E aí, dentro do orçamento mensal, delimitar ali 50% das minhas receitas para as despesas fixas, essenciais, né? Então, luz, água, aluguel se você paga, escola, alimentação, né? Que hoje é um item bem caro na cesta básica, na cesta ali de serviços do brasileiro. Aí 30% para as despesas variáveis, então aquilo que às vezes pode oscilar, a compra de uma roupa, por exemplo, despesas de alimentação de uma saída no final de semana, certo. Enfim, e 20% para você guardar. Ou para quem ainda está começando o planejamento e tem, por exemplo, dívidas, para fazer a quitação dessas dívidas. Então, você mapeando isso, fazendo esse orçamento e colocando regras para você mesmo, né, definindo isso, você começa a ter o primeiro passo para ou conseguir liquidar uma dívida e depois começar a guardar um recurso. Sim. E aí a gente fala da realização dos sonhos, né, Rodrigo? Sonho que você não coloca no papel e não calcula o que você precisa para realizar, não vai deixar de ser sonho. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho um sonho de viajar para a Europa. Tá, mas quanto que você precisa para viajar? Então, primeiro, calcule qual é o valor que você precisa. Calculou qual é o valor que precisa? Em quanto tempo você quer realizar aquilo? E aí, o que eu preciso guardar por mês para realizar aquilo? Eu acho que isso é fundamental. Às vezes, o tempo que você gostaria de realizar aquele sonho, para o valor que você pode guardar mensalmente, não vai ser suficiente. E aí, a gente vai ter que replanejar. Ou vai ter que aumentar o valor que você pode e ver se isso é possível dentro do seu orçamento, ou vai ter que demorar um pouquinho mais para realizar. Mas se eu não dou esse primeiro passo e construo esse planejamento de saber qual é o valor que eu preciso, em quanto tempo eu quero realizar esse sonho, qual é o valor que eu preciso guardar todos os meses, não sai do papel. Então, e dentro desse método 50-30-20, que foi bem explicado por você, o 20, por exemplo, esses 20%, se a pessoa já está em ordem o planejamento dela, as finanças, as dívidas, tudo em dia, ela pode usar para investir, né? Isso. Aí seria esse passo que ela daria para ir fazer o investimento. Sim. E aí dentro dos investimentos, você vai, primeiro passo fundamental, construir a reserva de emergência. Sim. E não tem como, você pode construir ela em conjunto com outras reservas, o sonho ali de médio prazo, de longo prazo, aposentadoria, por exemplo, mas não dá para não construir ela primeiro.
Então, assim, ela pode ser construída em conjunto com outras, mas ela precisa ser construída, porque a reserva de emergência é justamente para os imprevistos. Né? A gente sabe que as emergências, elas surgem de uma hora para outra, como diz o nome, né? Exatamente. Aline, e é uma pergunta que nós temos aqui sobre esses imprevistos que acontecem no meio do caminho. Né? Como é que a pessoa faz para não perder o foco do planejamento dela? Pode ter acontecido alguma situação ali aleatória na vida da pessoa, para ela não se perder, o que ela precisa seguir? Qual que é o trilho, o rumo? A gente tem uma dica que é assim, a reserva de emergência, ela pode ser de 4 até 12 vezes as suas despesas mensais, que é o objetivo que você tem que montar. Certo. Né? Eu falo que a pandemia, infelizmente, ela demonstrou muita importância das pessoas terem essas reservas de emergência. Às vezes uma pessoa que ela é um profissional liberal, que ela é autônoma, ou seja, né, se ela não tiver lá no local de trabalho, não vem a renda, por exemplo, às vezes a reserva de emergência dela tem que ser muito maior do que a reserva, por exemplo, de uma pessoa que tem lá um servidor público, uma pessoa que seja CLT, que ela tem uma segurança um pouco maior de ela, talvez, dependendo das despesas dela, no caso de um imprevisto. Então, a gente coloca assim, de 4 a 12 vezes. Na média, monta ali umas 6 vezes a sua despesa mensal, coloca como objetivo montar a sua reserva de emergência, que é justamente para cobrir esses imprevistos que surgem. Às vezes o carro estraga, às vezes alguém fica doente, é algum imprevisto dentro da casa, né, que tem que consertar. Então, ela é para poder você se socorrer sem quebrar o planejamento dos seus outros sonhos, ou se você te resgatar algum outro investimento, ou ter que tomar algum outro crédito para poder sanar esse imprevisto que surgiu. Aline, conversando com as pessoas, né, a gente se depara também com um certo tipo de comentário, né? Poxa, minha vida dentro do planejamento financeiro até que está indo bem e tal, estou conseguindo controlar as entradas, as saídas e tal, mas tem um ponto de interrogação que são dívidas que já foram formadas lá no passado, que está dentro desse planejamento, mas a pessoa está suando para conseguir, né, de uma certa forma, pagar tudo isso, deixar em ordem tudo isso, mas está complicado. Então, será que existe alguma dica, né, para o pessoal que está nessas condições aí, do que fazer nesse meio de campo todo aí para conseguir solucionar e quitar essas dívidas que estão ali no meio do planejamento delas, né? Rodrigo, muito bem colocado, porque às vezes as pessoas falam, nossa, Aline, você fala, parece um mar de rosas, e não é bem assim às vezes, né? Por isso que a gente volta na dica em relação a botar tudo num papel, né? A gente sabe que tem muitas despesas, que são despesas que a gente não visualiza, né? Vai dentro do nosso dia a dia, paga uma coisa ali, quando foi ver, você soma, você toma a dimensão de um gasto supérfluo, às vezes, que você conseguiria deixar de gastar e ajudaria no seu orçamento. Não tem muito milagre, né? Quando o orçamento está apertado, ou não está sobrando para poder conseguir, ou tem dívidas, e dívidas às vezes com juros que são mais altos, né? E a importância da gente, não tem como começar às vezes a investir pagando. Nenhum investimento às vezes vai pagar o retorno financeiro, que é aquela dívida que você tem um juros mais caro, por exemplo. Então a prioridade às vezes vai ser liquidar aquela dívida. Colocando dentro do seu orçamento, você conseguindo ter a visualização, às vezes você vai conseguir ver naquelas despesas que são variáveis, às vezes gastos supérfluos que você consegue diminuir para acelerar e liquidar antes dessa dívida. Ou seja, vai ter que sacrificar uma parte ali dentro do orçamento para conseguir quitando para realizar outros objetivos que são importantes para você. Por isso que a gente fala que construir com a família os sonhos de curto, médio e longo prazo favorecem para que todos consigam trabalhar no objetivo comum, que é uma realização. Senão parece que você está deixando de fazer algo hoje, às vezes se poupando de algo hoje, mas na verdade, se você não sabe o que está buscando à frente, parece que é um trabalho em vão, né? Mas quando você tem um objetivo maior à frente, você consegue poupar isso, você sabe que esse sacrifício de hoje vai valer para você um ganho muito maior. E às vezes, Rodrigo, a importância também que às vezes o orçamento está tão apertado que a pessoa fala, Aline, não tem mais de onde eu tirar. E aí a importância de às vezes buscar uma renda extra. Então tem vários hoje cursos gratuitos na internet, ou às vezes um hobby que você tenha,
que favoreça você formar uma renda alternativa, uma renda extra para a família. Final de ano, às vezes um artesanato que a pessoa sabe fazer e consiga vender e gerar uma renda extra que vai ajudar ou a montar essa primeira reserva de emergência, ou liquidar antecipado esse crédito que a pessoa tem com juros maiores, sair dessa dívida, por exemplo. Então, a importância de colocar tudo dentro do papel e tentar organizar. Tem alguma coisa, cortar às vezes até parece mais fácil, mais rápido, mas às vezes não tem como. Às vezes a importância de buscar meios alternativos para gerar uma renda extra, né? Então, estar antenado aí a algum outro curso na internet que vai poder fazer você gerar uma outra renda extra na família. E esse negócio de renda extra tá tão em alta, né? O pessoal tá divulgando super! Tanto. Porque, assim, dentro do planejamento financeiro, a gente entende que pode ser uma coisa simples, né? Você controla aquilo que você entra e controla aquilo que você sai, que você tem de saída, na verdade, de despesa, mas geralmente as pessoas gastam mais do que ganham, né? E aí que entra toda essa situação de endividamento, etc. E aí vira tudo uma bagunça e depois a pessoa se vê perdida, não consegue mais dar jeito, e aí as coisas começam a complicar, não só ali para ela, mas para todos que convivem com ela, e isso se estende à família, tudo, aí fica complicado. E como as finanças interferem na vida emocional das pessoas. Exato. Né? Então, a importância de se falar, precisa se preocupar, porque não é só o dinheiro, ele é o meio pelo qual a gente vive, né? É para onde a gente vai, às vezes, comprar a nossa primeira casa própria, né? É a realização de um sonho, mas é a alimentação, é o dia a dia. Então, a importância da gente se preocupar, cuidar disso, porque o emocional, ele automaticamente se abala se você não está bem, às vezes, financeiramente. Uma outra situação é sobre o longo prazo, né, que a gente estava até conversando anteriormente. Se preparar para um futuro mais tranquilo, realizar um sonho maior. Qual é a melhor forma de começar a planejar isso sem ficar sobrecarregado? Foi o que eu coloquei, delicado. Assunto delicado. Então, assim, lembra que eu comentei? Se eu não tenho mapeado quais são os meus sonhos, às vezes eu economizar agora parece que eu tô, né, trabalhando em vão, né? Tô diminuindo e sem buscar algo maior. Então, quando eu tenho isso mapeado, quando eu tenho quanto que eu preciso para atingir esses objetivos, é importante, vai ajudar a gente a montar esse planejamento. Vou colocar para você hoje a minha maior dificuldade na minha função como consultora de investimentos. As pessoas, quando elas também têm algum recurso para fazer o investimento, às vezes ela não tem mapeado quais são os objetivos dela de longo prazo. E aí fica complicado até de fazer o investimento. Porque se ela acredita que aquela reserva ela possa sacar a qualquer momento, talvez ela não vai poder entrar num investimento que sem liquidez, ou que tem um pouco maior de risco. Mas por que ela deixa em aberto? Ela fala assim, mas é que pode surgir uma oportunidade. Não tem nada mapeado. Então, quando a pessoa ela tem esses objetivos mapeados, né, o que ela deseja conquistar, e dividir isso em caixinhas, né, então ajuda inclusive a montar uma estratégia de investimento mais adequada, às vezes com maior potencial de retorno e seguindo o perfil de investidor dela. A gente fala que dentro das reservas a gente tem lá a reserva de emergência e também tem a reserva que a gente fala de aposentadoria, a reserva que a gente quer colocar, guardar as botinhas ali e poder, né, ter uma independência financeira. Então, essa reserva de aposentadoria é uma reserva de longo prazo. Se eu começo guardando hoje, né, tenho isso mapeado, começo guardando hoje, eu vou ter duas coisas que me favorecem muito, que é tempo e juros compostos. Olha que maravilha. E aí eu consigo criar uma reserva sem muito esforço, mas se eu deixo para pensar naquele longo prazo, que vai ser daqui 20, 30 anos, e deixo para eu me preocupar só quando esses 30 anos vão ser daqui 5, 10 anos, meu tempo é muito menor. E aí meu esforço tem que ser muito maior. Realmente, isso é uma grande realidade, né? E a gente observa, o planejamento financeiro é algo pertinente e de extrema relevância na vida de todo mundo. E a gente precisa entender melhor como controlar tudo isso, né? Porque a gente vê que, não só brasileiro, mas muitas pessoas, né, se perdem em tudo isso, né? E às vezes não conseguem nem imaginar
que ela tenha a possibilidade de realizar um sonho. E não só deixar esse sonho no pensamento, mas colocar isso realmente no papel, tentar transformar o dia a dia, né, num planejamento mais exato, mais polido, né, vamos dizer assim, porque senão o sonho vai virar só sonho mesmo. Só sonho. Né? E às vezes iniciar com um pequeno primeiro passo, né? Sim. Às vezes a gente espera ter, né, uma reserva, uma sobra muito grande para começar a guardar. Ai, não, só sobrou R$100, só sobrou R$200, né? Ou às vezes, dependendo do potencial da pessoa, mas inicie. Eu falo, a partir do momento que você der o teu primeiro passo, construir Sim. a tua primeira reserva, aos poucos, é uma questão de aculturamento, né, e constância. Então, se eu tenho constância, se eu tenho esse hábito, criei esse hábito de guardar todos os meses, criei esse hábito de fazer o meu orçamento, de botar tudo na ponta do lápis, vai ajudar a formar, e aí você vai ver depois de um ano a sua primeira reserva, depois do segundo ano como que a sua reserva aumentou, e ela vai multiplicando. O grande segredo é começar, né? Aline, realmente é um tema que todo mundo precisa se alertar, né? Não é verdade? E nós agradecemos aí a sua contribuição com todo esse conhecimento, essas dicas maravilhosas que você trouxe hoje para nós. Quero saber se você tem alguma informação final assim, para deixar para o pessoal, alguma outra dica, porventura você gostaria de dizer? Acho que é realmente iniciar, ter esse primeiro passo. Acho que a gente colocou aqui hoje é a atitude Sim. de você, não vou falar que é a coisa às vezes mais confortável do mundo, separar um tempinho lá do seu dia, planilhar ou botar num caderno ou mesmo no aplicativo todas as suas contas, as suas receitas. Mas o que eu vou te garantir é que você fazendo isso hoje, esses minutinhos que você está se investindo em você, né, e todos os meses você deve fazer isso, vai te ajudar a conquistar sonhos muito maiores ao longo dos próximos anos. Então, Sim. é um investimento hoje no seu eu do futuro, nos seus sonhos do futuro. Ou seja, invista em você. Invista em você. Aline, muito obrigado pela presença. Nós temos uma lembrança que nós gostaríamos de entregar para você. Obrigado, uma satisfação recebê-la, realmente. Muito obrigada. Imobiliária Inglaterra Premium está de portas abertas. Sempre que você quiser participar, a gente está agradeço muito o convite. Obrigada. E a você de casa, que bacana esse tema, hein? Você possa ter aí extraído todo esse conhecimento para você e planejar bem a sua vida financeira aí. Até o próximo Café com a Inglaterra.